Prezados, olá! Prazer estar aqui com os senhores, mais uma vez, para a gente discutir, neste plantão de dúvidas do novo CPC, uma série de questões polêmicas, as dúvidas iniciais da advocacia em relação ao novo sistema. Não posso deixar de parabenizar a ESA, a OAB São Paulo, por essa baita iniciativa. No momento de vigência de um novo código, especialmente o Código de Processo Civil, que é muito relevante para o nosso dia a dia, é natural que nós tenhamos várias dúvidas. E este programa, com vários professores de processo civil, vem exatamente resolver as nossas dúvidas. Os senhores e as senhoras advogados nos enviam as dúvidas, a gente recebe essas dúvidas por e-mail, os professores fazem uma seleção das questões, sempre tentando trabalhar com temas correlatos para que haja o maior aproveitamento do assunto a ser debatido. E a gente vem aqui e em blocos de cerca de 30 minutos, debate, aprende, reflete, discute, acha ruim, fica triste, chateado, mas por favor não briga com a gente só é o professor, a gente só é o mensageiro. A lei tem algumas coisas muito boas e a lei tem algumas coisas muito ruins. E a gente precisa se adaptar a isso. Neste programa, eu venho tratar com os senhores algumas questões relativas a novidades no processo de execução, no processo de cumprimento de sentença. Execução e cumprimento de sentença, podemos dizer que foi o ponto do código que menos teve alterações. E por que isso, que ele menos teve alterações? Por uma questão até lógica. A última grande reforma do Código de 73 foi no processo de execução. Leis de 2005 e 2006 criaram o cumprimento de sentença e modificaram o processo de execução. Então, em grande parte, a gente pegou aquilo que tinha e fez algumas melhorias em relação ao sistema. E nesse contexto, eu selecionei, dentre as diversas dúvidas que os senhores e as senhoras mandaram para nós, repito, dúvidas muito pertinentes, muito bacanas para a gente, realmente, gente que está na prática, claro, é o caso nosso da advocacia, e eu trago aqui então, neste programa, 4 questões para a gente refletir junto, ok? Então, vamos logo começar com isso. Primeira questão. Gostaria de saber se uma ação de execução distribuída em 2009, a partir de 18 de março, seguirá de acordo com o novo CPC ou se continuará seguindo o CPC 73. Portanto, uma dúvida de direito intertemporal. Favor informar também se nas novas ações de execução, distribuídas a partir de 18 de março, há necessidade de requerer inicial a realização de audiência de conciliação ou se isso não existe. Temos, portanto, duas dúvidas, vamos aproveitar, né? 2 em 1, duas dúvidas muito boas em relação ao assunto. No que diz respeito à primeira parte da questão de direito intertemporal, eu já tratei do assunto em outro programa da série quando eu falei de prazos e de direito intertemporal. Se eventualmente o senhor ou a senhora ainda não assistiu, fica, portanto, o convite para que assista a este outro programa. Mas, para, claro, não deixar sem resposta, o que nós temos em relação ao direito intertemporal? Começou um processo num sistema, Código de 73, entrando em vigor o novo código vai ser aplicado aos novos processos, às novas execuções? Resposta, sim. Lei processual se aplica de forma imediata. Porém, todos os atos processuais já realizados ficam mantidos. Direito processual adquirido. Ato jurídico processual perfeito. Segurança jurídica. Não vai mudar, não vai voltar para trás. Agora, se eu tenho um ato que começou no código anterior, até terminar esse ato, eu vou seguir a lógica do previsto no código anterior. E a partir de novos atos que não dependam do anterior, eu vou aplicar a legislação nova. Essa é a chamada teoria do isolamento dos atos processuais. Mas como é que eu visualizo, trabalho, vislumbro esse tipo de coisa? Execução ajuizada em 2009. Começou a tramitar, portanto, no sistema anterior. A defesa, os embargos, no sistema anterior. A penhora, no sistema anterior. Eventual alienação, no sistema anterior. Agora, eu vou precisar, em 2016, a partir da vigência, de um reforço de penhora.
Aplico a lei nova ou a lei velha? Não é um ato processual que dependa dos anteriores. Nesse sentido, eu vou trabalhar com a lei nova. Ah, eu vou alienar o bem que foi penhorado? Agora, eu vou seguir o quê? O sistema da lei nova. Tá claro? Em síntese, o que já foi feito, permanece. O que está na transição, permanece no sistema anterior. Atos novos, lei nova. Esta é a regra relativa ao assunto direito intertemporal. Perfeito? Segunda parte da questão. A partir de agora, eu tenho que pedir nas iniciais do processo de execução se eu quero ou não quero audiência? O que é isso? Primeiro, vamos ler o 334 em conjunto. O que diz o artigo 334? Se a petição inicial preencher os requisitos, o juiz designará audiência de conciliação ou audiência de mediação. Temos, portanto, uma situação de que a regra relacionada ao novo processo civil é que a gente comece com uma audiência de conciliação ou mediação. E diz o artigo 319 do novo CPC que na petição inicial o advogado deve se manifestar a respeito desta audiência, no seguinte sentido. Artigo 319. A petição inicial indicará, inciso 7, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Não é o nosso foco aqui trabalhar com audiência, tem uma série de polêmicas da audiência. Isso daria um outro programa só para discutir audiência. Mas, por hora, eu tenho, portanto, de na petição inicial trabalhar com o quê? Com a lógica se eu quero ou não quero a audiência de conciliação e mediação. E aí, muito pertinente a pergunta, preciso escrever isso na petição inicial da execução ou não? Volta para a leitura comigo, por gentileza, do artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for caso de improcedência liminar do pedido. O que é improcedência liminar do pedido? Algo típico para o processo de conhecimento, não para execução. Logo, a audiência do 334, ela somente se aplica ao processo de conhecimento, não sendo aplicável ao processo de execução, porque o procedimento é distinto. E ela se aplica ao procedimento comum e não aos procedimentos especiais que com ela sejam incompatíveis. Portanto, não existe audiência de conciliação no processo de execução. Consequentemente, no início do processo de execução, claro que nos embargos isso pode ter, claro que a qualquer momento as partes podem conciliar, mas não é a audiência obrigatória do 334 no processo de execução. E, portanto, não precisa o advogado na petição inicial dizer não quero ou quero a audiência, porque ela não existe. Contudo, no início da vigência do Código, e falo para os senhores no início da vigência do Código, já com o Código em vigor, mas ainda no início, já vi casos concretos, petições em que advogados de processo de execução falaram que queriam audiência. E advogados dizendo, não quero audiência. Por isso, aqui eu estou falando com o colega advogado, do colega advogado para os colegas advogados. O que estou fazendo nas minhas petições iniciais de execução? Eu digo, não existe a audiência no processo de execução. Mas, caso Vossa Excelência, juiz, entenda que exista, não quero. Ok? Ah, Delore, você ficou em cima do muro. Gente, não é em cima do muro. O momento de vigência do Código traz as dúvidas, super pertinente a dúvida do colega. Exatamente como o colega perguntou, um juiz pode entender que existe audiência, mas é incompatível com o procedimento, que são 3 dias para pagar sob pena de penhora. Como é que eu vou marcar para audiência? A penhora vai ser depois da audiência? Não dá. Procedimentos incompatíveis. Mas bastante pertinente a questão para que possamos avaliar este assunto, para que a gente possa refletir quanto a isso. Ok? Tá claro? Aproveitando, em relação a outros temas, em relação a outros procedimentos,
por exemplo, despejo por falta de pagamento. Tem procedimento especial, lei específica de locação. Tem no despejo por falta de pagamento a audiência? Me parece que não. Mas há autores que dizem que sim. Quer dizer, repito, até a gente ter estabilidade, a gente vai ter, na jurisprudência, a gente vai ter muita discussão, a gente vai ter muito debate. Ok? Pergunta bacana, vamos para a próxima. Pode agora o juiz fixar multa diária na obrigação de pagar quantia? Essa pergunta é bem interessante, bem polêmica e a lei traz uma resposta e, na verdade, essa pergunta para mim é a ponta do iceberg em um assunto bastante relevante do novo Código. O que pode o juiz fazer no processo de execução? Quais são os poderes coercitivos que o magistrado tem no processo de execução? Nós temos aqui uma mudança no Código, num artigo que durante a tramitação foi pouco debatido, mas que ele é bastante interessante e polêmico em relação à sua abrangência. Alguns autores dizem que esta é a mais importante alteração do novo CPC. Pois é, olha que relevante, a mais importante alteração do novo CPC e que vai demorar um tempo para a gente ver se ela vai pegar ou não. E que depende de como for a jurisprudência, vai ficar tudo igual. E dependendo de como for a jurisprudência, a gente pode ter realmente uma modificação. Há autores que chamam, que falam, que tratam disso. O professor Fernando Gajardoni, juiz estadual de São Paulo, professor da USP de Ribeirão Preto, ele fala a respeito desse dispositivo que eu agora vou comentar, que se trata da revolução silenciosa do novo CPC. Interessante, né? Revolução silenciosa. Bom, mas que artigo que é esse? Vamos lá. Artigo 139, inciso 4. Acompanhem comigo. Artigo 139. O juiz dirige o processo conforme as disposições do Código. Quer dizer, dizendo o que o juiz pode fazer. Bem amplo. 1. Assegurar igualdade. 2. Duração razoável do processo. 3. Evitar postulações protelatórias. Tudo igual ao Código anterior. O que nos interessa é o 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Olha só! Esse artigo em algum grau lembra o 461 do Código anterior. Sim. Que é aquele artigo que permitia aplicar multa diária. Sim. Para as obrigações de fazer ou não fazer. Esse 139 diz que o juiz vai poder fazer todas as medidas coercitivas para forçar o cumprimento da ordem judicial, inclusive na obrigação de pagar quantia. Baita novidade. Diante disso, diferentemente do que nós tínhamos no sistema anterior, qual é a resposta que o Código de Processo dá para o cumprimento de ordens judiciais, seja de obrigação de fazer, seja de obrigação de pagar? O Código fala: juiz, você está autorizado a usar sua força para que a decisão judicial seja cumprida. Isso pode ser feito por medidas coercitivas mandamentais. Grande exemplo, multa diária. Pode, portanto, o legislador permitiu, pode, portanto, agora o juiz aplicar multa diária, pode, para a obrigação de pagar. A dúvida é, imediatamente no início, réu, executado, pague o que consta do título judicial em 15 dias, sob pena de multa de 10% e multa diária de R$1.000. Pode isso? Dúvida, não sei. Tá, mas a lei não está dizendo isso? Tá, mas o juiz pode de plano, ou só se o réu criar uma situação de dificuldade. Ou seja, a aplicação das medidas coercitivas é imediata ou é subsidiária? Me parece subsidiária.
O juiz manda o réu pagar, o réu não paga, multa de 10%, o réu fica criando dificuldade. A partir daí, o que o juiz pode começar a fazer? O juiz pode começar a aplicar essa multa diária. Eu vejo dessa forma. Já li autores falando que o juiz pode simplesmente falar: pague em 15 dias, sob pena de 10% de multa, mais multa diária de R$1.000 a partir daí. Interessante? Se eu sou exequente é interessante. Se eu sou executado não é interessante, claro. Mas não é só isso, não é só multa diária. A previsão de outras medidas coercitivas vão permitir, acabam por permitir, o quê? A chamada atipicidade dos meios executivos, não só na obrigação de fazer, mas também na obrigação de pagar. Isso é importante. Exemplo, o executado não tem patrimônio nenhum no nome dele. Nenhum, zero. Mas fica andando para cima e para baixo de carrão. Você olha no Facebook dele, tá todo dia no exterior passeando, viajando. Posta foto de um monte de lugar do mundo. E você vai lá e pede para ser injude, nada. Você pede imposto de renda, nada. Zero. Tá tudo em nome de terceiro, tá tudo em nome de laranja. O que você faz no Código de 73? Senta e chora e fala: que pena. O que você pode cogitar com base no 139, inciso 4. O que mais que eu posso pedir, o que mais que eu posso trazer para esta situação? O 139, inciso 4, como dito para alguns verdadeiramente revolucionário, pode fazer o juiz o quê? Todas as medidas para induzir, para coercitividade, para mandamental, para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive pecuniária. O que tem gente na doutrina dizendo? Bom, não tem patrimônio executado, não tem carro no nome dele o executado, não tem condições nenhuma executado, não tem nada no nome dele. Então, se o executado não tem patrimônio nenhum, ele, executado, não precisa dirigir. Não é verdade? Excelência, juiz, determine que o executado deposite em juízo a sua CNH, a carteira de motorista. Pô, que cacetada! Pode isso? Dá para interpretar isso do 1394? Tem gente interpretando. Eu concordo. Ah, mas isso é absurdo. É absurdo o cara não pagar. Absurdo o cara ter dívida, colocar tudo em nome de familiar, continuar usufruindo uma qualidade de vida boa e não pagar nada. Isso para mim é absurdo. Não precisa concordar comigo. O tema é altamente polêmico. Qualquer lugar que eu vou falar, fazer palestra disso, da briga, etc. Ah, inconstitucional. Beleza. Quem vai dizer se é inconstitucional ou não? O Supremo. Eu, como advogado exequente, peço. O juiz decide. Os senhores, como advogados executados, podem não gostar. Os senhores, como advogados exequentes, podem gostar. Vamos além? Abre o Facebook do sujeito. Uma semana em cada lugar do mundo. A cada um mês viajando. E você vai pedir penhora online e não tem nada. Ah, só tenho a minha aposentadoria, tadinho de mim. Excelência, deposita em juízo o passaporte. Opa, pior ainda que a CNH. Ah, Delore, isso é inconstitucional. Não sei. Estou trazendo para os senhores as reflexões a respeito do novo código. O 1394 abre uma janela. O que vai ser feito dessa janela? Não sei, compete a nós. Estou trazendo para os senhores os aspectos. Vamos além? Uma pessoa jurídica não está pagando a sua dívida? Excelência, fecha a porta dela por 24 horas. Já que ela não quer pagar a dívida para mim, fecha a porta, não deixa ela vender. É uma loja? Fecha a loja, 24 horas. Não deixa contratar ninguém mais empregado. Senhores, é uma nova visão de processo de execução. Por isso, revolução silenciosa. Se vai funcionar ou não, se o Supremo e o STJ vão deixar retenção de carteira de motorista, não sei. Só estou trazendo para os senhores. 1, é novidade. 2, tem muita gente dizendo isso. 3, não sei como é que vai ser a jurisprudência. Tá claro? Polêmico, interessante, bacana? Bom para refletir, né? Pode, portanto, multa diária no processo de execução? Pode. Além da multa diária, posso outras medidas coercitivas. O que vai fechar, o que vai pegar, o que vai funcionar? Não sei. Reflexão que eu deixo para os senhores. E boa pergunta, que foi a ponta do iceberg. Ok? Próxima. Outra pergunta bacana e interessante. 3. O novo CPC agora permite penhora de salário. Mas isso não seria inconstitucional?
E eu posso fazer essa penhora de salário em qualquer situação ou somente em alimentos? E como funciona isso dos 50 salários mínimos? Pois é, mudando o sistema anterior, o novo CPC, ele foi expresso ao falar, ao apontar, ao trazer a possibilidade de penhora de salário. O sistema anterior ele já permitia a penhora de salário, mas apenas para ação de alimentos. E existia toda uma polêmica de quais alimentos poderiam ser objeto de penhora de salário. Qual tipo, melhor dizendo, de alimentos poderia permitir a penhora de salário? O legislador inovou, trouxe algumas situações distintas em relação ao sistema anterior e que vale a pena a gente refletir a respeito delas. Acompanhem comigo. Estou falando do artigo 833, que trata das impenhorabilidades, parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4, que é o inciso que trata da impenhorabilidade de salário, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Até aqui não tem novidade. Vírgula, independentemente de sua origem. Opa, aqui é novidade. Como assim, independentemente de sua origem? Senhores, quando a gente fala em alimentos, a primeira coisa que a gente pensa qual é? Alimentos decorrentes do direito de família. E tá certo. Não há dúvida que para direito de família eu posso ter penhora de salário. Perfeito. Mas, quando eu falo independentemente da origem, o que mais que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é possível também penhora de salário quando eu estiver diante de crédito alimentar decorrente não só do direito de família, mas decorrente de ato ilícito. Exemplo, um acidente de veículo, falece o motoboy, falece o motorista do outro lado, a família de quem faleceu ingressa com ação de alimentos decorrente de ato ilícito. Quem estava dirigindo e provocou o acidente pode ter o seu salário penhorado. E aqui eu não estou falando de limite de valor nenhum. Não há esse critério, não há um mínimo de salário para poder se penhorar. Vai ser penhorado. E o artigo 85, parágrafo 14 do novo CPC, diz claramente que os honorários advocatícios têm natureza alimentar. Opa! Débito de honorários advocatícios, eu posso penhorar o salário do devedor, independentemente do valor do nosso crédito, independentemente do valor de salário que o outro recebe. Importantíssima inovação no sistema. Tínhamos algumas decisões nesse sentido no sistema anterior, mas agora está devidamente delimitado. Da soma do 833, parágrafo 2º, com 8514, a gente chega a essa situação. Mas essa é só a primeira parte. E a segunda parte do parágrafo 2º, o que ela diz? Acompanhem comigo. Segunda parte do parágrafo 2º diz que a impenhorabilidade de salário, o disposto no inciso 4, não se aplica às importâncias excedentes a 50 salários mensais. E aqui embaixo indicação de um texto, de um link de um texto para a internet, em que vários temas a respeito do assunto são refletidos. Portanto, temos o quê? Não é crédito alimentar. É um crédito decorrente de um cheque, é um crédito decorrente de um dano moral, não alimentar. Posso penhorar salário? Resposta do CPC 73, não. Resposta do CPC 15, posso, desde que o salário seja superior a 50 salários mínimos mensais. Aí os senhores vão dizer, pô, Delório, mas 50 salários mínimos é muito. Eu vou dizer, concordo. Mas é melhor que nada. A gente quebrou o paradigma. A gente agora tem essa possibilidade. Ah, mas é difícil alguém ganhar 50. Concordo. Mas, primeira alteração legislativa. Quem sabe na próxima cai para 30. Na próxima cai para 20. E talvez um número adequado seja 10, 15, sei lá. Mas estou dizendo, começamos. É o ponto de partida, é o ponto inicial. E outra, eu posso ter eventualmente
13º salário, participação nos lucros, algum recebimento extraordinário. E isso pode fazer com que a gente consiga chegar, eventualmente, que seja em um mês no ano, penhorar alguma quantia. E claro, com isso o executado pode, português claro, tomar vergonha na cara e lá pagar sua dívida. Não é verdade? Ou o cara ganha 40 salários mínimos por mês e não quer pagar a dívida. Faz um parcelamento, tá devendo, foi reconhecido pelo judiciário. Mas enfim, isso é outra história. Ok? Esta, portanto, a inovação relativa à penhora de salário. No que diz respeito a crédito alimentar, aumentou as possibilidades. No que diz respeito a crédito não alimentar, agora tem a possibilidade em relação ao que? Acima de 50 salários mínimos, mês. E última pergunta nossa de hoje, outra pergunta bacana. Agora é possível protestar decisão judicial? Quando e como eu posso protestar essa decisão judicial? Pois é, nesse sentido de dar maior condições, maior efetividade ao exequente, ao processo de execução, para que ele tenha mais chances de receber o seu crédito reconhecido em juízo, é possível o protesto de decisão judicial. E a gente vai trabalhar com duas situações. O protesto de decisão judiciais padrão e o protesto de decisão judicial que condena a pagar alimentos. Então nós temos aí uma divisão. Vamos analisar os artigos, fica muito mais fácil lendo os artigos. A primeira previsão é o 517. Decisão judicial transitada em julgado pode ser levada a protesto depois do prazo para pagamento do 523. Lembrando, o pagamento do 523, eu tratei isso em outro bloco, em outro programa desta série, é o novo 475J. Então quer dizer, eu tenho a decisão judicial é transitada em julgado, o devedor é intimado para pagar em 15 dias. Ele não paga, é o 523. Se ele não pagou, eu posso pegar e levar essa decisão judicial transitada em julgado a protesto. Mas como que eu faço isso? Volta para o código. Artigo 517, parágrafo 1º. O exequente, não vai ser de ofício nada, claro, o exequente vai levar para o cartório de protesto uma certidão com o teor da decisão. Parágrafo 2º. Essa certidão vai ser fornecida pelo judiciário, diz o código em 3 dias, muito difícil que saia em 3 dias, mas enfim, está no código, e indicará o nome e qualificação do exequente executado, o número do processo, o valor da dívida e a data que ele deveria ter feito o pagamento voluntário. Com base em todas estas informações, é expedida a certidão, o exequente vai e leva isso ao cartório de protesto e o cartório vai lavrar o protesto da decisão judicial, esperando o legislador e o exequente que este protesto, nome sujo no mercado do executado, faça com que o executado vá lá e pague a dívida. Essa é a ideia. Depende do quê? De trânsito em julgado e provocação do exequente. E se for de alimentos, acompanhem comigo de novo. Artigo 528, parágrafo 1º, execução de alimentos, decisão de alimentos. Caso o executado não pague, não prove que pagou ou não apresente justificativa, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial. Qual a diferença aqui? Não precisa ter o trânsito em julgado, porque pode ser uma decisão de alimentos provisórios. E o juiz vai mandar fazer isso de ofício. Portanto, maior força ainda no caso do protesto de uma decisão de alimentos. Tá claro? Senhoras e senhores, espero que estas dúvidas pertinentes, relevantes quanto ao processo de execução e cumprimento de sentença tenham sido sanados. Reitero que estamos aqui à disposição na ESA para responder mais dúvidas. Mandem os seus e-mails com dúvidas e espero que todos tenham sucesso na atuação com o novo Código de Processo Civil. Obrigado pela atenção e até uma próxima.